Eu deixei no silencioso, mas não precisa, tá, gente? A hora que vocês quiserem parar para conversar um pouquinho, não tem problema, a gente pode conversar, tá? Qualquer momento aí a gente troca uma ideia. Esse primeiro treinamento é para vocês conhecerem um pouco do sistema do Dr. Fit, da onde que ele veio e qual é o objetivo principal dele, né? É importante que os professores assistam, porque isso aqui é o início de como que eles vão executar os treinamentos. E o pessoal que não é da parte técnica também é interessante assistir, principalmente esse primeiro, para entender qual é a lógica do sistema e como é que a gente pode estar usando também esse conhecimento técnico para ajudar o nosso fechamento de venda. Tranquilo? Vamos embora então. Bom, de todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo já tem acesso ao Dr. Fit System Pro? Todo mundo tem acesso, né? Então, a partir de hoje, não sei se vocês já fizeram, mas seria interessante que vocês cadastrassem vocês mesmos como alunos, para que a gente começasse a testar o sistema e testar as periodizações, para vocês verem como é que o sistema funciona, né? Tem alguém falando aqui, peraí. Guilherme me ajudando, acho que tem mais alguém aqui querendo entrar. Bom, o sistema do Dr. Fit, gente, ele foi criado, então, a partir do momento que a gente percebeu que os professores, que a Dr. Fit estava crescendo, que as franquias estavam crescendo, e no início do treinamento eu fazia toda essa parte que eu estou fazendo agora com vocês, eu fazia tudo presencial, né? Eram meus alunos, a maioria, e eu tinha todo o meu sistema de lógica de treinamento físico na cabeça, eu tinha ele no Excel, em planilhas de Excel com exercícios, e para que servia cada exercício que a gente fazia. Então, o Dr. Fit System Pro foi uma criação nossa, é uma criação nossa. Ele é alimentado por mim semanalmente, ele é atualizado e, e ele serve então para embasar nosso core, né? Que é o treinamento personalizado, sem a gente precisar criar o treinamento todos os dias. Então, esse sistema ele traz para nós sugestões de treino de acordo com uma lógica de periodização que a gente já vê um pouquinho agora, para que os nossos profissionais que trabalham nos estúdios tenham uma orientação adequada, que a gente tenha certeza de que o que está sendo feito ideal, de forma ideal para aquele momento, e que também esse profissional consiga atender muitas pessoas sem precisar parar para ficar criando treinos ou programando treinamentos, né? Quem é personal sabe como é que isso funciona. A gente consegue ter aí 10, 15, até 20 personagens, só que a gente gasta pelo menos um dia por semana só planejando treinamento, né? Então, o Dr. Fit System Pro, ele traz tudo pronto. Ah, o professor não vai precisar fazer nada? Vai. Eu vou mostrar para vocês agora qual é o momento que o professor entra para adaptar alguma série. Mas a lógica é, esses exercícios que vão estar indicados em cada série são indicados para aquele momento daquele cliente. Se o cliente não está bem adaptado para essa periodização, a gente vai trocar ele de periodização. Mas a gente não precisa é, criar séries inteiras de treinamento, tá certo? Então, o objetivo principal nosso fundamento maior, a nossa ideia, é que a gente transforme esse espaço de treinamento personalizado em um espaço de um cuidado especial com o cliente e que a gente ajude ele a mudar o estilo de vida. Então, a Dr. Fit, vocês vão ver a partir de agora, dos treinamentos da área técnica, que a gente não está focado só no exercício físico. A gente está pensando em ajudar essa pessoa a criar hábitos mais saudáveis, ter um estilo de vida mais saudável para que ele possa curtir com bastante qualidade a vida toda e todo o processo de envelhecimento. Essa ideia de cuidar da pessoa como um todo e de ofertar para ela mais do que só o treinamento físico veio lá de quando eu ainda estudava educação física. Eu tive a sorte de ter alguns professores que eram referência no Brasil na época, 20 anos atrás, eram profissionais que foram encaminhados para os Estados Unidos e para outros países para fazer doutorado naquela época e voltaram para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me formei, que era um dos grandes, e ainda é um dos grandes núcleos da educação física do Brasil. E lá nós tínhamos um grupo de pesquisa na área de atividade física e saúde. Então, eles trouxeram para nós, naquela época, já para mim, a ideia do Colégio Americano de Ciências do Esporte, que trata o exercício como remédio. Então, essa campanha do Exercises Medicine, ela já começou há mais de 25 anos nos Estados Unidos.
É a campanha Bandeira Maior do Colégio Americano de Ciências do Esporte, e ela traz essa ideia que é a ideia fundamental da Dr. Fit, é fazer do exercício o remédio para as pessoas, o remédio para o envelhecimento saudável. Então, esse aqui é o nosso grande foco, né? E hoje a gente tem milhões de artigos mostrando que o exercício físico ele é capaz mesmo de tratar doenças e de aumentar a expectativa de vida das pessoas. É isso que a gente quer fazer com os nossos clientes, é essa ideia que a gente quer passar para eles. Então, quais são os nossos fundamentos aí da nossa periodização? Reduzir a prevalência de doenças, né, principalmente as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares no geral. E essas doenças, elas são Larissa, muito... Oi, entra no lobby ali, libera, e tem gente esperando. aonde? No lobby, vai em pessoas. Aí libera acesso, deve ter 1 ou 2 aí. Não está aparecendo aqui. Aonde é, Guilherme? Não está aparecendo aqui. Pessoas, lá em cima. Aí vai te mostrar as pessoas e deve ter ali um certinho para dar na quem tá fora da call no lobby. Aqui está aparecendo só a foto de todo mundo. E quando eu clico em pessoas, aparecem os nomes das pessoas, mas não aparece. Tá, eu vou tentar acessar no meu computador aqui. Ver se tu consegue. Deixa eu ver onde é que pode ser isso aqui. Eu vou tentar, pode seguir aí. Realmente não está aparecendo ninguém para eu adicionar. Tá, você consegue ouvir que tu entrou agora aqui, né? Desculpa, pessoal, a interrupção aqui. O sistema é novo, eu ainda estou meio perdido aqui. O Guilherme vê se me ajuda, porque tem mais gente querendo acessar. Mas vamos voltar então aqui para onde a gente estava. Então, o que a gente quer é que o exercício seja o remédio das pessoas. Se as pessoas fizerem exercício com regularidade, num treinamento personalizado, como a gente faz, 2, 3 vezes por semana, a gente vai estar conseguindo fazer essa redução da prevalência das doenças crônicas. É, melhorar a composição corporal, todo mundo quer. Hoje, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão perceber que o grande objetivo das pessoas é emagrecimento, tá? Ainda 80% das pessoas que chegam na franquia chegam com o objetivo de emagrecer, né? Então, mudar a composição corporal é ainda o foco principal das pessoas, é o nosso foco também. Só que o nosso foco não está em perda de gordura somente, né? A gente está querendo é que as pessoas ganhem massa muscular para que a gente consiga garantir esse envelhecimento mais saudável, essa prevenção de doenças. A prevenção de doenças não se dá só pela redução do peso de gordura corporal, mas sim pelo aumento da massa magra, né? Então, só perceber que apesar do treinamento sem máquinas, que é também uma dúvida das pessoas, a gente consegue fazer uma melhora bem importante, um ganho bem grande de massa muscular. E eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre esses detalhes aí durante essa apresentação para vocês. Estimular processamentos cerebrais. Então, vocês vão perceber também que nossa periodização ela está focada em todos os dias fazer um treino diferente. Então, por que isso? Primeiro, porque as pessoas não gostam de fazer exercício. Não é de graça que a gente tem só 4% da população brasileira em exercício físico regular, os outros 96% não fazem. E muitas das pessoas que fazem, ainda fazem por indicação médica, fazem porque sabe, tem que tratar alguma doença, porque tem que controlar o peso, não fazem porque tem prazer, porque gostam de fazer exercício. Então, realmente, a gente tem uma barreira muito grande com praticar exercício físico. O que a gente sabe hoje é que as pessoas que têm mais facilidade para manter uma vida ativa são aquelas pessoas que tiveram uma infância e adolescência ativa. Então, que foram estimulados a fazer exercícios físicos enquanto eram pequenos ainda, né, e adolescentes. Aí isso faz parte da construção neural, emocional, metabólica, e eles conseguem manter uma atividade física quando adultos. Fora isso, gente, vou dizer para vocês, é muito difícil que uma pessoa simplesmente se apaixone pelo exercício físico na vida adulta. Tá? Eles fazem porque tem que fazer. E aí, por que a gente troca os exercícios todos os dias? Porque a gente quer que eles tenham uma motivação, pelo menos, de chegar lá e não saber o que tem para treinar. Chega lá e treinar algo diferente, né? Chega lá e ter sempre um estímulo diferente. E isso, aos poucos, vocês vão perceber que vai conquistando as pessoas. Porque aquele negócio de ir para academia convencional, fazer sempre o mesmo treino durante 4 meses, 3, 4 meses, tira muito da motivação das pessoas. Então, quando ela começa a perceber que todo dia ela faz um treino diferente, daqui a pouco ela começa a entender que essa lógica faz bem, que motiva ela, e ela pensa, o que será que vai ter hoje?
O que será que vão fazer comigo hoje? Então, o estímulo dos exercícios é diferente, mas a lógica do treinamento permanece, certo? Então, vocês vão perceber que existem blocos de exercício para desenvolvimento de algumas capacidades, e assim os blocos de exercício vão se modificando de acordo com o objetivo que a gente tem em cada fase. Mas o que a gente quer com isso, então, trocando exercícios todos os dias? Manter a motivação e também melhorar o processamento cerebral. Por que a gente fala em melhorar o processamento cerebral? Porque a gente está executando, por exemplo, o mesmo movimento de agachamento, então é o mesmo grupo muscular que está sendo utilizado, só que a gente faz isso na bola, a gente faz isso em cima de uma plataforma de equilíbrio, a gente faz isso subindo e descendo do step, agachando em cima, agachando embaixo, a gente faz agachamento com salto. Então, o movimento, o grupo muscular é o mesmo, mas o estímulo é diferente. Toda vez que a gente provoca estímulos diferentes, a gente cria caminhos neurais diferentes. O que quer dizer isso? Que a gente consegue ter um estímulo para a contração muscular muito maior. E isso previne, por exemplo, se essa pessoa passar por algum acidente, ter algum trauma, ou mesmo um AVC, a gente nunca sabe, né? Então, se a pessoa tiver qualquer comprometimento neurológico, o estímulo de exercícios diferentes todos os dias nos ajuda a criar outros caminhos para executar a mesma coisa, né? Então, isso é muito importante e faz um diferencial bem grande para a estrutura neurofuncional. Então, a gente não está falando só do treinamento em si de força, mas o treinamento também é, que melhora o processamento cerebral. É incrível, tá, gente? Exercícios diferentes todos os dias, inclusive, melhoram a memória das pessoas. Faz uma ativação neural a ponto de melhorar até o caminho cognitivo, de memória, não só neuromuscular, mas cerebral. Acho que o Matheus está mandando uma mensagem aqui, né? O André está no lobby, a André entrou aqui. Sim, bom dia. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Desculpa o atraso, doutora, tá? Eu tava Não, tem problema. com o link aqui, aí o Matheus passou um outro. Não tem problema. Vamos junto agora. aqui. Tá, se precisar perguntar alguma coisa, é só ficar à vontade, tá, André? Tá, ok. Muito obrigado, viu? Nada. Vocês vão perceber também que, como a gente trabalha sem máquina, a gente precisa de um centro do corpo muito forte. Então, a gente precisa de um core muito forte para que ele sustente todos os movimentos que a gente vai fazer e a implementação do aumento de carga. Então, quando a gente fala de manter o tônus muscular, vocês vão perceber que tem muitos exercícios, principalmente na fase adaptativa, para força intrínseca, para estabelecimento de melhor postura, né? Vocês vão perceber que a gente tem bastante exercício de estabilidade, né? Isso vai evoluindo com o passar do treinamento, né? O que a gente quer? Vamos falar de novo de exercício como remédio. A gente quer que as pessoas consigam executar qualquer tarefa do dia a dia delas enquanto elas estiverem nesse processo de envelhecimento. A gente quer dar qualidade de vida para elas, né? Todas as nossas séries de treinamento, elas têm uma parte cardiovascular. Por que isso? Porque a gente também quer estimular a capacidade cardiovascular melhorando o sistema circulatório. O objetivo do exercício físico em melhorar o sistema circulatório, principalmente na fase inicial de adaptação, é porque a gente quer que essa musculatura cresça. A gente quer mais músculo. Para o músculo crescer, ele precisa receber aporte sanguíneo, que vai chegar junto nesse aporte sanguíneo nutrientes e oxigênio para esse músculo se desenvolver. Se eu não faço um treinamento com estímulos cardiovasculares, eu não consigo melhorar o aporte nutricional desse tecido muscular novo que eu estou querendo criar. Então, um exercício de baixa intensidade, moderada intensidade, mas de forma a estimular o sistema cardiorrespiratório, aumenta a angiogênese. A angiogênese é o aumento dos vasos sanguíneos. Então, eu vou preparando essa estrutura fisiológica toda do músculo para receber mais aporte nutricional para então poder crescer, né? A proteína tem que chegar lá, o glicogênio tem que chegar lá. Então, a gente precisa estimular também momentos cardiovasculares, né, no treinamento. Desenvolver o equilíbrio, esse a gente já falou um pouquinho, né, dos grupos musculares. Eu costumo brincar que treinar na Dr. Fit é fazer uma poupança para a qualidade de vida no presente e no futuro. Então, treinar com a gente é todos os dias plantar uma sementinha para ir colhendo durante os dias e para a gente colher mais ainda lá na frente, no futuro. Então, quem já tem acesso ao Dr. Fit System Pro, que tem uma telinha do Dr. Fit, né? A nossa ideia, então, é montar os treinamentos em forma de circuito.
certo? E esses circuitos, eles sempre são executados, então, um exercício depois do outro, até completar a série. E a nossa ideia é que não tenham intervalos passivos, ou seja, ele não fica esperando 40, 45 segundos para executar um próximo exercício, como a gente faz na musculação tradicional. Por isso que a gente consegue treinar em 30 minutos. Porque enquanto a gente descansa um grupo muscular, a gente trabalha o outro grupo muscular. Essa é a nossa lógica. Dessa forma, a gente faz com que o treino fique mais dinâmico, faz com que o treino gaste mais caloria, mais energia, e faz com que a gente consiga fazer vários estímulos em pouco tempo, em 30 minutos. A gente já sabe isso, todo mundo que está aí me assistindo, que é da educação física, já sabe que faz muito tempo que a gente já identificou que o treinamento intervalado tem uma capacidade de adaptação fisiológica tão boa quanto o treinamento contínuo. Então, a nossa lógica aqui na Dr. Fit é o treinamento intervalado de alta intensidade, certo? Alta intensidade de acordo com o cliente, nós vamos falar sobre isso. Então, quando a gente abre um treino, aqui, por acaso, eu coloquei um treino para vocês que tem 2 alunos que estão no Construction, né? E eu tenho um aluno aqui que está no Able, que seria a fase inicial que eu vou falar para vocês. Então, na fase Able, vocês vão encontrar, vocês devem executar o treino sempre circuito. Faz o primeiro exercício, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, terminou a série, começa de novo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, começa de novo. Primeiro, segundo, né? De acordo com quantas séries forem sugeridas naquele treino. Quando vocês chegarem lá no Construction, vocês vão perceber, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que nem sempre o treino é nesse circuito, um exercício de cada vez, né? Primeiro, segundo, terceiro e na sequência. No Construction, a gente está buscando mais ganho de massa muscular, e aqui vocês vão encontrar vários métodos de treinamento de força, e às vezes vai ter um bisete, às vezes vai ter uma pirâmide, e aí não vai ser um exercício atrás do outro, vai ser um conjunto de exercícios, às vezes, certo? Mas isso também vai estar escrito na periodização. Então, hoje, se vocês entrarem no Dr. Fit System Pro, se cadastrarem lá com a idade de vocês, né, o nome de vocês, o objetivo que vocês têm, vocês vão ser cadastrados dentro de uma periodização, né, vocês vão se cadastrar dentro de uma periodização e o sistema vai trazer o treino para vocês pronto, tá? Qual é a adaptação que o profissional faz nesse momento? Está sugerido 3 séries. O meu cliente, na segunda série, está de língua de fora. Já está cansado. Batimento cardíaco muito elevado. Frequência respiratória aumentada. Eu não vou conseguir fazer 3 séries com ele nesse dia. Tem uma sugestão de carga de 2 a 5 quilos. Eu, como profissional, a gente olha para o cliente, nos primeiros e segundos exercícios, a gente já sabe mais ou menos qual é a carga que ele vai conseguir pegar. E se a gente der uma carga muito leve, a gente vai perceber que a gente sugeriu que ele fizesse 15 repetições e ele está no 15 conversando comigo ainda. Então, eu já sei que a minha carga, que a carga que eu escolhi foi baixa para o meu objetivo. Então, na próxima série, eu vou ajustar essa carga para uma carga mais adequada. Né? Então, isso é o profissional de educação física que vai ter que executar. E se vocês observarem aqui embaixo em vermelho, não dá para ler, mas quando vocês abrirem o sistema, vocês vão ver, essa observação em vermelho são observações, detalhes de cada cliente. Porque às vezes eu tenho um cliente que está no Able comigo, mas ele já relatou que teve uma lesão anterior, por exemplo, no joelho, ou que tem, de vez em quando, uma dorzinha cervical no trabalho, e eu vou colocar isso na observação para que, na hora da execução do treino, eu lembre disso e possa, talvez, ter que adaptar algum exercício de acordo com a queixa que esse cliente tem de dor ou o histórico de lesão que ele tem. Tá certo? Então, treinar sempre circuito. Essa é a lógica. Ah, mas eu treino 3 pessoas ao mesmo tempo. A gente treina 3 pessoas ao mesmo tempo. Como é que a gente faz? A gente abre o treino das 3 nesse horário, né? Que nem está aberto esses 3. Geralmente, o que a gente faz? A gente organiza a série com o primeiro exercício de cada aluno. Então, eu ensino o primeiro exercício de cada um. E enquanto eles executam esse exercício, eu já vou preparando o próximo exercício de cada um, né? Então, é uma lógica, na primeira série, já digo para vocês, a gente demora um pouquinho, tá? Geralmente, a primeira série de treino demora em torno de 10 a 12 minutos até, porque a gente tem que ensinar o exercício, mostrar como é que executa para 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Mas, a partir da segunda série, as pessoas já sabem o que fazer. Então, a partir da segunda série, a gente só melhora a nossa adaptação da carga, melhora a postura e vai dando dinamicismo para cada cliente para eles terminarem a segunda série, a terceira, a quarta, a quinta, né?
Quem está recém começando a Dr. Fit, leva um baquezinho, tá? Já vou dizer para vocês, não se assustem. Tentem, no primeiro mês de trabalho de vocês, colocar 1, 2 pessoas por horário. Evitem colocar 3 no comecinho, principalmente se você não tem muita experiência em dar treinamento ainda, né? Porque 3 pessoas dá um trabalho maior, necessita de uma certa agilidade maior, e vocês podem aprender isso com o tempo. Não precisa, se vocês conseguirem, né, não colocar tanta gente no mesmo horário, vai ser mais fácil para vocês ganharem essa velocidade. E também porque, como o sistema ele é fechado em exercícios, vocês vão começar a aprender o exercício, vai ser mais fácil de vocês tanto executarem quanto demonstrarem. Então, à medida que vocês vão evoluindo como profissionais da Dr. Fit, vocês vão perceber que vai ficar mais fácil da treino, tá? Então, anotou aí. Primeira coisa, sempre em circuito. Sempre monta a série em circuito. Segundo, frequência cardíaca tem que estar sempre de moderada a alta intensidade. Tá conversando demais. Foi tomar água, demorou mais de 30 segundos para tomar um gole d'água e voltar. Tá querendo fazer muita psicologia? Não vai dar certo. Nós não vamos ter o resultado que a gente quer. Vocês estão rindo, né? Os profissionais de educação física estão tudo rindo. Porque a gente é psicólogo também, né? Então, assim, o treino em 30 minutos é para não deixar o cara conversar muito, entendeu? É um exercício atrás do outro, pega aqui a carga, desce agora tu agacha, agora tu sobe, agora não sei o que, quando vê, pum, terminou 30 minutos. E não deu para treinar a língua, tá certo? Treina a língua depois, no pós-treino, alongamento, né? Mas durante a série de treino, tentar manter sempre uma intensidade entre 65% e 85%, que a gente sabe que é uma intensidade que vai melhorar o sistema cardiovascular, vai melhorar o VO2, vai melhorar também um pouco da capacidade anaeróbica, né? Vai melhorar um pouco a recaptação de ácido lático. Então, tem que ter intensidade, tá, gente? Tem que ter. Ah, mas eu não tenho como controlar a frequência cardíaca. Não, a gente não tem como controlar se a pessoa não usar um relógio que controle batimento, certo? Mas a gente tem como avaliar pela percepção subjetiva do esforço. E, inclusive, isso vocês podem colar no espelho, lá no estúdio, a escala de percepção subjetiva do esforço de Borg, que a gente usa, adaptada para Dr. Fit, e aí, a partir da sensação de percepção de esforço, você sabe se o treino está intenso ou não, né? É uma opção. Agora, se vocês tiverem um cliente com alguma doença cardiovascular, principalmente diante de algum cliente que tenha arritmia cardíaca, a sugestão do uso do relógio de controle de frequência cardíaca é fundamental, tá? Inclusive, se algum cliente aparecer com qualquer doença cardiovascular ou outra, que vocês não tenham conhecimento suficiente para determinar se dá para treinar ou não, se tem algo específico que tem que fazer para o treinamento desse cliente, vocês têm que entrar em contato comigo, tá? Vocês fazem isso a partir dos SULTs, vocês criam um chamado, conta a história do paciente ali, faz a anamnese antes, se tiver exames, manda para mim, e nós vamos decidir juntos se a gente treina ou não treina esse cara, tá? Ou se a gente obriga que ele tenha um relógio de controle de frequência cardíaca, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente aqui no BES, aqui em João Pessoa, que tem uma arritmia cardíaca, que é uma arritmia propensa a paradas cardiovasculares. Ela tem uma arritmia ventricular. Como é que a gente faz aqui? Ela tem um desfibrilador interno, ela tem como se a gente tem marca-passo, também existe a opção de ter um desfibrilador, então ela tem um DEA implantado nela. Se ela entrar em arritmia ventricular, o DEA mesmo dá um choquezinho no coração para voltar ao ritmo, certo? Só que a chance de ter arritmia ventricular com frequência cardíaca acima de 80% é muito maior. Então, essa cliente tem que manter uma frequência cardíaca abaixo de 80%, certo? Então, veja que é um detalhe muito, né, específico e que ninguém vai querer treinar uma mulher com um batimento cardíaco controlado por um desfibrilador interno e que não pode aumentar a frequência cardíaca por risco de aumento aumento da chance de risco de parada cardiorrespiratória. A gente treina, tá? E eu treino com segurança. E eu vou ajudar vocês a treinar com segurança um monte de gente, com um monte de coisa que não treinaria em lugar nenhum. Com a gente vai treinar, tá certo? Com a maior segurança possível que a gente puder dar para esse cliente. Então, frequência cardíaca alta, tá? Sem conversinha, sem terapia. Terapia depois. Quando a gente aumenta o batimento cardíaco, a gente aumenta a frequência respiratória também. Ontem eu dei aula sobre primeiros socorros. Então, é interessante que a gente tenha um oxímetro no nosso estúdio
para que a gente realmente veja se a frequência respiratória está causando baixa oxigenação, tá certo? Então, se por acaso, isso pode acontecer, tá, gente? Um cliente sedentário começou a treinar com a gente primeiro dia, segundo dia, tá treinando numa intensidade que a gente acha ridícula, tipo, bem baixinha, e a pessoa tá lá vermelha, ofegante, muito cansada, tá? Então, nessa situação, o ideal é que tivesse oxímetro, se não tiver, frequência respiratória alta, que a gente considera acima de 20 incursões respiratórias por minuto, ou seja, mais de 20 vezes ele puxa e solta o ar, a gente precisa de um repouso, de um descanso, para a gente não provocar um dano maior, tá? Mas é importante que a gente chegue sempre próximo desse limite, tá? Quem é profissional de educação física está acostumado com isso, a gente trabalha no limite ali. A gente tem essa percepção de quando é que a gente está chegando no limite ou não, porque a gente avalia essas características do cliente, né? Frequência respiratória, frequência cardíaca, como é que está a sudorese, como é que está a cor da pele, como é que está a cor das extremidades, está ficando com a extremidade meio roxa, se não está chegando oxigênio, né? Isso tudo a gente tem capacidade de discernimento, né? Já falei ali antes, então, aumento da carga, errou a carga na primeira série, aumenta na segunda. Se a intenção é fazer 12 repetições, não é para fazer 13. E esse, gente, é o maior erro das pessoas no treinamento de força. As pessoas vão para o treinamento de força na academia, passam 4, 5, 6 meses, não ganham nada de massa muscular. Não tem resultado, elas desistem. Porque ela treinou esse tempo todo, se esforçou esse tempo todo. Fez lá na força do ódio, como o pessoal publica, né? Hoje está pago, né? Na raiva. E aí não tem resultado. Então, o maior erro é a falta de sobrecarga, a falta de carga suficiente para o esforço muscular provocar uma regeneração da fibra muscular e provocar aumento da fibra muscular, né? Então, dei a carga para a primeira série. Percebi que ficou muito fácil, na próxima série, carga maior. Se eu errei muito, na mesma hora, peraí, vamos trocar que está muito leve. Tira o peso, dá outro peso para o cliente. Começa a contar de novo a repetição, tá? Não fique com medo, gente, de dar sobrecarga para os clientes. Não tem que ter medo, tá? O pessoal fica às vezes com medo. Mulher, por exemplo, mulher que tem filho pequeno, tem braço forte pra caramba. Aí chega lá na academia, dá 2 quilos para ela fazer bíceps, mas ela carrega o filho dela com 30 quilos no colo 2 horas por dia. Então, não é para aliviar na carga. Alivia na carga se o cliente reclamar, ai, tá muito pesado, e tu percebe que tá fazendo muito esforço, que já tá roubando ali no movimento, aí a gente alivia. Mas se não, gente, não alivia. A ideia é não aliviar, é levar as pessoas para um treino de bastante intensidade de carga. Ah, Clarissa, mas eu tenho um idoso que tem uma artrose grande e dolorosa de quadril, eu não posso botar muita carga. Mas aí nós vamos ter outras estratégias, tá certo? E isso aí nós vamos falar no nosso outro treinamento, que são estratégias para os grupos especiais. A gente trabalha com oclusão vascular, a gente trabalha com eletroestimulação, a gente trabalha com treinamento de força com movimento lento, com cadência muito lenta, que também provoca mais estímulo hipertrófico. Então a gente vai para outros subterfúgios, tá certo? Mas a carga tem que estar intensa o suficiente para causar lesão muscular. Essa é a lógica. Não causou lesão muscular, não treinou. Passeou, que é o que o pessoal faz na maioria das vezes. Por isso que não tem resultado. A gente alonga no Dr. Fit, a gente alonga só depois que a série termina. Então treinou os 30 minutos, às vezes vai ter um pós-treino, eu vou mostrar para vocês o que é isso, e aí depois vai alongar. Vai alongar como? Sozinho. Então, nos primeiros treinos, a gente ainda ensina alguns movimentos de alongamento, mostra para eles como é que ele pode estar alongando, diz para ele quantos segundos é para ficar em cada posição, mas depois ele vai fazer esse alongamento sozinho, tá certo? Tem que dar autonomia para ele fazer a parte dele também. Vamos lá. Como é que funciona a série do Dr. Fit, então? A gente abre o treino, vamos falar do Weibo, que é a primeira periodização. A gente abre o treino, executa o treino todo em circuito, demorou lá os nossos 30 minutos, terminou os 30 minutos, o treino pode sugerir para vocês um pós-treino. Esse pós-treino geralmente demora de 10 a 15 minutos, tá certo? O que é esse pós-treino? É um complemento ao treino que o cliente estava fazendo. Esse pós-treino, o professor, vocês não vão ficar com o cliente.
vocês vão explicar para ele qual o exercício que ele vai fazer, quantas séries, quantas repetições, e ele vai fazer sozinho esse pós-treino. Vocês vão ficar observando ele de longe, né, da área de treino, onde vocês vão estar com outros 3 clientes, e ele vai estar fazendo esse pós-treino sozinho, tá? Esse pós-treino, vocês podem utilizar ele como um desafio do dia também. Vocês podem criar naquele dia, por exemplo, naquela semana, o desafio da semana e criar alguns exercícios, principalmente de estímulo mais aeróbico, deixar no final da série e todo mundo passar por esse mesmo pós-treino durante a semana toda como desafio. Vocês podem usar esse pós-treino para complementar alguma situação específica de dor, né, alguma queixa de lesão, que a gente tenha que botar algum exercício. Ou vocês podem usar o pós-treino para melhorar a mobilidade de algum exercício que vocês estão percebendo que a pessoa tem uma restrição de movimento. Então, vocês podem sugerir que ele faça no pós-treino alguma atividade, por exemplo, de mobilidade ou de flexibilidade, né? O pós-treino pode servir para relaxamento. Então, a gente tem lá as bolinhas, tem os nossos rolos de relaxamento, né? Então, o pós-treino pode ser utilizado para isso também. Por exemplo, a gente tem um monte de mulher com fibromialgia. Se não fizer uma liberação miofacial pós-treino, ela sente mais dor depois. Então, em algumas situações, vocês podem usar o pós-treino para isso também, tá? Mas o grande objetivo dele é realmente aumentar mais o gasto energético da sessão e complementar o que a gente acha que precisa para aquela sessão de treino que a paciente executou, né? Que o cliente executou. Bom, sempre respeitar os objetivos do aluno é meio óbvio, né? Adaptar a série de acordo com cada um e fazer o possível para aumentar a motivação para esse aluno continuar treinando. E aí, gente, eu não preciso dar aula disso. Quem escolheu educação física porque gosta de gente, com certeza. Se não gostasse de gente, tinha escolhido outra profissão, né? A gente gosta de pessoas. A gente tem uma vontade imensa de ver essas pessoas melhorarem. A gente gosta de ver a progressão delas. A gente gosta de ver que elas estão melhorando, que elas estão dizendo que estão com menos dor, que estão mais dispostas. Então, a gente não tem dificuldade de motivar as pessoas para fazer um bom treino, né? As pessoas ficam na Dr. Fit porque elas se apaixonam pelos profissionais que trabalham lá dentro. E aí ela sente que lá dentro ela é bem acolhida, ela quer ir para lá sempre, ela não quer mais treinar em nenhum lugar. O nosso churn, a nossa perda de clientes é muito pequena, porque existe essa relação de proximidade com o cliente, tá? E a relação de proximidade com eles faz com que, à medida que a gente treine ele, a gente perceba o dia que ele está bem, o dia que ele não está bem, o dia que dá para apertar mais no treino, o dia que eu vou ter que motivar mais, o dia que eu vou ter que tirar um pouquinho a carga, né? Então, não dormiu bem, filho ficou doente, foi treinar cansado, vai ter que abaixar a carga do treino. Mulher em período menstrual, vai ter que baixar a carga do treino porque ela não está muito disposta. O cara está preocupado por uma reunião de trabalho, alguma atividade que tem que fazer, não está a cabeça no treino. Às vezes tem que diminuir a carga de treino também. Então, essa percepção vai ficar na mão de vocês e na relação que vocês têm com os clientes, certo? Quanto mais a gente conhece sobre eles e sobre a vida deles, menos chance eles têm de sair. Então, entendam com o que a pessoa se motiva. Procurem isso, saber com o que ela se motiva. Tem gente que se motiva tu reclamando, xingando, aumentando a carga e dizendo que tu é fraco, vai que tu é fraco, não sei o quê. E tem gente que vai achar isso horrível. Então, a gente tem que ter tato para isso, né? Eu vou contar uma história para vocês minha. Eu dei aula na Dr. Fit durante muito tempo, sozinho, inclusive, até ter toda essa rede, né? E eu tinha mania de falar tranquilo. Tipo, fazia o exercício, demonstrava o exercício, entregava a carga e eu dizia tranquilo, né? Vamos lá, tranquilo, né? Um vício de linguagem quase meu. Até o dia que uma cliente chegou para mim e disse assim: ai, Clarissa, eu odeio quando você fala tranquilo. Eu levei um choque, assim, porque eu nem dava conta de que eu falava tanto isso, né? E ela disse: é porque para você é tranquilo, para mim não é. E aí, toda vez que você fala tranquilo, eu me sinto incapaz. Aí eu pensei, gente, eu nunca tinha percebido isso. Então, cuidem, né? Nossa linguagem corporal, nossos vícios de linguagem, nosso jeito de falar, às vezes vai agradar um, não vai agradar o outro. Então, a gente tem que se moldar a essa necessidade individual. Tranquilo até aqui, eu falo um monte, já perceberam, né? Dúvidas, sofrimentos, angústias, tá todo mundo tranquilo? Animados, tô vendo ali um animado para dar aula, né?
Roberta vai arrasar na motivação, não vai, Rô? Ó, agora lembrei de uma coisa, falando de motivação, né? Motivação passa por tudo, tá? O jeito que a gente fala, a música que tá tocando, como é que a gente recepcionou o cliente. A gente tem que aprender de cada um, tá? Bota um rock pauleira lá pra uma pessoa que não gosta, ela vai ficar com raiva de ti, não vai treinar direito, tá? Aí tu pergunta qual a música ela gosta, bota uma música que ela gosta, o treino já muda, né? A percepção da pessoa já muda em relação ao treino. Bom, vamos pro que interessa, então. Falei até agora e parece que não interessa nada. É porque agora nós vamos falar exatamente da nossa periodização, tá? Então, essa aqui é a periodização lifestyle. O lifestyle significa que eu vou colocar aqui dentro todo mundo que não tem problema de saúde. Você acha que vai ser muita gente ou pouca gente? Quem não tem problema de saúde? É a maioria ou é a minoria do estúdio Dr. Fit? O que vocês acham? Minoria, doutora. É a minoria, tá, gente? É a minoria. 72% dos nossos clientes se apresentam com alguma dor, alguma lesão, alguma doença, tá certo? Mas todo mundo chega querendo emagrecer. Então, qual é mudar a composição corporal, né? Qual é a nossa dificuldade? É entender se a limitação que ele apresenta agora, a doença que ele apresenta agora, eu posso colocar ele dentro do lifestyle, que teoricamente foi feito para pessoas sem problemas de saúde, tá? Ou se eu vou ter que passar esse cliente por uma periodização especial antes de entrar no lifestyle do Dr. Fit. As periodizações especiais eu falo na quarta-feira. As periodizações especiais são as periodizações de fortalecimento. Ah, eu quero emagrecer, preciso perder peso, mas tenho uma hérnia de disco lombar que me causa muita dor. Vai ter que fazer um treino de fortalecimento lombar primeiro, que vai demorar 12, 14 treinos mais ou menos. Melhorou a dor, parou de ter crise de dor, aí ela vem e entra no whey, certo? Ah, eu tenho uma sensação ruim quando eu treino. Eu começo a treinar, tenho náusea, fico enjoado, passo mal. Opa, será que esse cliente tem só mau condicionamento físico ou será que ele tem alguma doença? Ah, avaliei, conversei com a Clarissa, não. É só falta de condicionamento físico mesmo. Então ele vai lá para o Able e eu já sei que esse cliente eu vou ter que baixar a carga porque ele vai demorar mais tempo para adaptar. É, tem um cliente que chegou agora, sempre foi atleta a vida toda, mas está sedentário há 10 anos. Vai entrar no Able também, né? Começou a treinar no Able, um cliente que entrou lá batendo na nossa porta, quer melhorar a saúde geral, nunca treinou na vida, e agora o médico disse que se ele não fizer exercício ele vai morrer. Aí ele bateu na nossa porta lá, quero começar a treinar. E aí começou a treinar, você pede para ele correr na escadinha de agilidade, de frente e voltar de lado. Ele não consegue andar de lado, né, deslocar de lado, porque a escadinha enrola no pé. Vocês já viram gente descoordenada assim? Oh, oh, e muito, muito, tá? Então, existe, por exemplo, uma periodização nossa que chama adaptação coordenativa. São 5 treinos que a pessoa faz para a gente ensinar. Corre de frente, corre de costas, desloca de lado, em cima, embaixo, polichinelo. As pessoas não têm coordenação para fazer, tá? É impressionante, mas não tem. Então, não adianta eu colocar ela no Able, porque ela não vai conseguir evoluir no Able. Eu ainda preciso fazer algum treinamento com ela antes, tá? Então, essas situações especiais nós vamos falar num outro treinamento. Hoje vamos falar dessas aqui, que são, então, o nosso lifestyle. Aqui entra todo mundo que não tem lesão, ou aqueles que têm alguma condição que reduz a capacidade física, ou que pode ser mais propenso à lesão, mas que nesse momento está controlado. Tá? Então, aqui vai entrar todo mundo. Qual é a lógica, então, dessa periodização do lifestyle? Primeiro, a gente adapta eles ao treinamento sem máquina. Então, assim, é raro a gente ter gente que já está acostumada a treinar sem máquina. A maioria, se já treinou alguma vez, treinou em musculação convencional. Tá? Então, a gente tem que fazer uma adaptação, fortalecer a musculatura, melhorar as posturas. Isso aí é uma coisa que tem muito vício, tá? Gente que está acostumado com máquina, quando tira a máquina, não consegue se posicionar, porque a maioria das máquinas isolam os movimentos. Então, quando ela vai fazer um movimento sem ter aquele isolamento, ela não consegue executar, né? Muita gente faz movimento errado, né, galera? Então, assim, a gente tem que
nessa primeira fase, a gente tem que melhorar a qualidade do movimento do nosso cliente, porque ele ainda está numa fase adaptativa. Imagina na hora que a gente começar a colocar carga, ele tem que estar executando sem mais risco nenhum, né? Sem risco de lesão nenhuma. E nessa primeira fase, a gente trabalha também bastante a parte de coordenação motora, porque, infelizmente, hoje as pessoas têm uma coordenação motora ínfima, ínfima. Inclusive criança e adolescente, tá? Mais ainda, é uma coisa, assim, inacreditável que a gente tem hoje de ter que desenvolver coordenação motora em criança e adolescente. Numa segunda fase desse treinamento do lifestyle, a gente foca no desenvolvimento cardiovascular. Na terceira fase, no aumento da força. E na última fase, que seria o D lá, a gente vai estimular essa pessoa a fazer outros tipos de... estimular outras capacidades físicas, como potência, agilidade, né? E outros movimentos mais complexos. Então, a gente tem hoje o lifestyle, que é isso aqui, ó. Faixas etárias do Able. Então, vocês vão ter lá no sistema, quando vocês forem escolher, né, a periodização para o cliente, vocês que vão escolher, os profissionais de educação física que definem aonde que esse cliente vai treinar, em qual periodização. Então, cadastrei lá o André. O André tem X anos, o objetivo dele é ganho de massa muscular, ele sempre treinou a vida toda, mas está sedentário há 5 anos, eu vou colocar ele no Able. Aí eu vou escolher lá, Able, a faixa etária que eu vou colocar ele e qual treino que eu vou começar com ele. Quando é que a gente começa? Geralmente no treino 1. O treino 1 é um treino de teste, para a gente saber se ele pode ficar nessa periodização, se ele vai ter que, se a gente pode acelerar o processo e colocar ele mais para frente, né, ou colocar ele em outra periodização, porque essa periodização não se adaptou à necessidade dele. Tá? Então, vocês vão escolher a periodização e a faixa etária. Beginner também tem todas as faixas etárias. Construction, a gente não tem a faixa etária até os 18 anos, tá certo? A gente tem só a partir dos 19. E isso não quer dizer que vocês tenham um atleta de 16 anos que quer desenvolver força, que ele não possa entrar aqui, tá? Isso aqui é só um aparato geral. Vocês podem ter conhecimento para fazer mudanças que vocês quiserem aqui. E se ficar com dúvida, me chamem para a gente conversar. O development, ele só tem até 45 anos, porque no development tem muitas atividades complexas. Então, tipo, para um idoso, não tem necessidade de a gente fazer uma atividade tão complexa que ele tem dificuldade de executar, risco de queda, que não vai implementar um ganho de força maior para ele, né? Ou que vai estimular uma potência ou agilidade que ele não executa mais. Por isso que não tem, tá? Agora, vamos fazer um parênteses? Alguém conhece aí um sessentão super bem condicionado? Que dá, nossa, de 10-0 no Pirrar de 15? Vocês conhecem gente jovem que faz atividade física, que treina com carga e é feroz, é muito bom? A gente tem uma diferença, então, de capacidades físicas, tá? Então, assim, faixa etária, a gente aprende na educação física, continua aqui. Mas, na verdade, não é uma faixa etária, é uma faixa de condicionamento físico, de capacidade física, tá certo? Então, se vocês olharem ali para 19 a 45 anos, essa aqui vai ser a fase de treinamento mais intensa de todas. Então, vocês podem, com tranquilidade, pegar um sessentão desses e colocar nessa periodização de 19 a 45. Porque essa periodização vai ser mais apertada, vai ser mais difícil, vai ser mais pesada, vai ter mais carga. Tá certo? Assim como vocês podem pegar um de 18 anos, 15 anos, 16 anos e colocar na periodização de 66 anos. Então, quem é que decide isso? O profissional de educação física decide qual a intensidade de esforço que esse cara vai fazer, que ele tem capacidade para fazer, e aí você vai ter que trocar a faixa etária, tá certo? Então, usem a faixa etária como faixa de capacidade física mesmo, não como faixa etária, tá? E lembre que de 19 a 45 é mais intensa, daí vocês podem fazer essa adaptação se for necessário. Dúvida aqui? Não. Tranquilo, né? Então, qual é o objetivo do ERG? Preparar o aluno no treinamento funcional. Então, a gente vai fortalecer muito a musculatura do core, paravertebral, os estabilizadores articulares, né? E nós temos que, nessa periodização, ensinar as habilidades que a gente considera como habilidades básicas, sabe? Posturas corretas, aumentar a força, aumentar a coordenação motora. E aí, esse cliente vai evoluindo nessa periodização do EIBO. Nessa fase,
a gente precisa que ele consiga executar os movimentos básicos sem dificuldade. Tá? Então, o que são os movimentos básicos? Sem dificuldade. Vai aparecer para você ali na frente. Agachamento, remadas, ele tem que ter uma postura boa de coluna para fazer remadas, porque ele vai aumentar a carga depois. Ele tem que saber fazer flexão do tronco, porque depois vai aparecer o bom dia, o stiff, ele tem que aprender a fazer uma boa flexão de tronco. Ele tem que saber deslocar na escadinha direitinho, para cima, para frente, para trás, de lado. Ele tem que ter coordenação motora para isso. Ele tem que conseguir pular corda, porque depois vai começar a evoluir. Então, não é que ele tem que ser um exímio pulador de corda, mas ele tem que aprender alguma coisa para ele poder evoluir nos treinos que vão vir para frente, tá? Nessa periodização, os 13, 12 primeiros treinos, eles não têm pós-treino. É só uma série, né, de exercícios. A partir do 13º treino, você vai ter o treino e mais o pós-treino para dar para esse cliente. Nessa fase, circuito, do início ao fim, um exercício depois do outro, exercício depois do outro, exercício depois do outro. Tá certo? Nessa fase, vocês vão começar com uma sugestão de 2 séries. Pode ser que o nosso cliente chegue lá para aula experimental, vocês vão colocar ele no Able, treino 1, e ele vai executar a primeira série, vai estar com a língua no pé, não vai conseguir nem fazer a segunda. Ok. Alonga, conversa, mostra para ele que ele está com uma falta de condicionamento físico muito importante, e espera ele para o próximo treino para começar de novo. Tá? E também pode acontecer de você botar uma série, ter Able, treino 1, de novo, e a pessoa chega lá, fez as 2 séries, está conversando contigo ainda. Está achando que está muito fácil. Bota a 3ª série, aumenta a carga, vê até onde que ele consegue ir, vê qual carga que ele consegue pegar, e vê se ele está executando bem os exercícios. Se vocês pegarem alguém que tem um bom condicionamento físico, que não está sedentário, que treinava em outra modalidade, por exemplo, e começou a treinar com a gente, vocês não têm obrigação de seguir todos os treinos. Observem isso bem. Vocês vão fazer aula experimental no treino 1 do Able. Você percebe que a primeira série foi muito fácil. O cara conseguiu desenrolar com muita facilidade. A mulher, né, fez tudo bem tranquilo. Na segunda série, a gente aumentou a carga. Já dificultou um pouquinho a série para ela. Executou tudo tranquilo. Fez a 3ª série, essa pessoa não precisa fazer os 12 primeiros treinos do Able, porque são 12 treinos muito adaptativos. Então, a gente pode pegar essa pessoa que tem um bom condicionamento físico já, que está vindo de outra modalidade, e colocar ela direto no treino 12, 13 do Able. Tá? O Able tem 45 treinos hoje. Não tem mais 36, tem 45. Então, vocês vão só jogar ele um pouquinho mais para frente. Tá? Dúvidas aqui? Não. Vocês vão entrar no sistema do Dr. Fit, vão cadastrar o cliente, vocês vão ter que escolher a periodização que ele vai ficar. Na hora de escolher, vocês vão escolher Able, treino 1, na faixa etária que vocês definirem. Vamos lá. Como é que a gente conduz os treinos, então? Circuito, a partir do 13º, a gente vai ter pós-treino, certo? E a gente tem que ver se ele está conseguindo executar esses movimentos todos que a gente quer, que são posturas básicas para sair para o treinamento mais intenso depois. Beginner. Depois que a gente faz uma fase adaptativa, que se ele fizer todos os treinos 3 vezes por semana, nós estamos falando aí de 2 meses e meio, praticamente 3 meses de treino, ele vai entrar numa fase que é a fase do beginner. Na fase do beginner, o foco principal é desenvolvimento cardiovascular. Melhora da parte de condicionamento físico geral, certo? Aqui, a gente vai evoluir de 3 séries para 7 séries. O beginner tem mais de 45 treinos. Hoje a gente está por volta de 60 treinos já. Então, ele vai ter uma possibilidade de executar diversos tipos de treinamento, né, de exercício. E nesse exercício, a gente vai tentar manter sempre uma carga máxima para que ele consiga executar. E a gente vai ter que tentar fazer com que ele consiga executar mais séries nesse mesmo tempo. Parece incrível, tá? Mas no final do beginner, eles vão estar fazendo 7 séries. Eles já conhecem os exercícios, já sabem executar, não precisa ser mais corrigido. Bobear, eles estão pegando a carga sozinho já e adaptando a carga, porque tu está olhando para o lado, vendo outro, ele já foi lá, já pegou um peso mais pesado, tá? Inclusive, vocês treinam, a gente treina no Dr. Fit com tablet, né? No tablet, a gente abre os treinos dos clientes. Vocês vão ver.
Na fase do beginner, a maioria deles já estão espiando o treino antes de vocês. Enquanto vocês estão montando a série, estão lá espiando o treino. Eles vão lá no tablet e eles mesmos ficam mexendo para ver qual é o treino que eles vão fazer hoje. Né? Eles ficam bem já adaptados ao treino, né? Como é que ele funciona. Então, nessa fase que a gente falou de angiogênese, de melhora cardiovascular, nós precisamos primeiro melhorar o sistema cardiovascular para então depois crescer em volume muscular. Tá? Aqui nós temos as faixas etárias, como a gente já viu. Hoje já estamos aí com quase 60 treinos. Tem que atualizar a nossa apresentação aqui. E aqui vocês vão chegar a 3, 5, 7 séries hoje por treino. Tá? E vocês vão ver que isso aqui é natural. As pessoas vão evoluindo de forma natural para isso aqui. O treino do beginning é mais ou menos um cross-training, certo? Carga, intensidade alta, um exercício depois do outro, em circuito, né? E também nós vamos levar aqui em torno de 30 minutos, tá? Para executar. O que vocês podem fazer? Vocês podem, nesse início, né? Completar no pós-treino a terceira, a quarta, a quinta série. Se ele não estiver conseguindo completar, ele pode concluir no pós-treino. Mas a ideia é que a gente consiga chegar no final do beginner com ele concluindo pelo menos 5 séries completas em 30 minutos. Esse material todo que eu estou botando aqui para vocês tem no nosso manual técnico e tem lá no Universidade Dr. Fit. Você pode assistir as aulas pequenininhas que tem contando como é que funciona cada fase, tá? Detalhe importante, tá? No beginner, no Able lá, vocês vão ter sempre exercícios isolados, assim, isolados no sentido de não ter integração nem combinação de movimentos. No finalzinho do Able, vai começar a aparecer exercício combinado e exercício integrado, ou seja, 2 movimentos ao mesmo tempo, certo? E no beginner, tem muito exercício combinado e integrado, porque a ideia é essa mesmo, a gente aumentar mais o gasto energético e a capacidade cardiovascular. Mas no beginner vai começar a aparecer coisas diferentes, vai começar a aparecer um treino em pirâmide, vai começar a aparecer um biset, um triset, tá? Então, por exemplo, no beginner, se vocês tiverem um triset de exercícios para quadríceps, para membro inferior, vocês vão fazer os exercícios iniciais da série, e aí quando vocês chegarem no triset, vocês vão fazer aquele triset 3 vezes, os 3 exercícios juntos, durante tantas vezes. Então, vai ter lá um triset de 2 séries de agachamento com barra nas costas, né, sobre os ombros, afundo e deslocamento, né, passada, e mais um sobe e desce na caixa com carga, tá? Vai ter esses 3 exercícios no triset. Então, fez os primeiros 2, 3 exercícios, chegou no triset, vai executar ele 2, 3 vezes de acordo com o que foi sugerido. E aí depois tu continua a série, volta para o começo de novo, e quando chegar no triset, de novo. Mais 3 vezes. Ou 2 vezes, né? Os 3 exercícios combinados. Entenderam isso, não? Sim. Vai estar descrito para vocês, tá? Quando vocês chegarem ali, vai estar lá. Esse triset com os próximos 2 exercícios. Aí você vai saber que tem lá 2 séries para executar desse triset com esses 3 exercícios. Aí tu executa as 2 séries e depois continua com os outros exercícios. O ideal é que vocês treinem, tá, galera? Quem já está abrindo a unidade aí, que eu sei que tem uns aí começando já, abra o sistema e treinem, abra os treinos e executem vocês, para vocês sentirem na pele como é que é. Nada melhor do que tu saber na tua pele o que tu está usando de grupo muscular para executar o movimento, quais são as tuas dificuldades, para depois tu compreender o que está acontecendo com o teu cliente. Tá? Façam isso, gente. Aproveitem e treinem, tá? Esses dias eu atendi um colega nosso, que é um professor de uma outra franquia, e eu atendi ele como médica, né? Como médica do esporte, ele estava precisando de uma ajuda para perder peso. E aí ele me disse, mas eu não tenho horário para treinar porque eu dou aula o dia inteiro. Aí eu disse, pois é, eu também fiz faculdade de medicina dando aula no Dr. Fit em todos os intervalos que eu tinha das aulas da medicina. Como é que eu fazia? Com cada cliente, eu escolhia um exercício para fazer. E eu executava junto. Então, agora nós vamos fazer um agachamento com bíceps. Ó, é assim o movimento. Aí eu aproveitava e fazia uma série junto com o aluno. Então, eu terminava o dia, eu tinha feito séries de vários grupos musculares durante o dia, tinha feito meu treino, né, cortadinho, mais empilhado no final do dia, e eu fiz isso durante 7 anos, né? Então, sem desculpas, né, galera, para vocês treinarem, pelo amor de Deus. Inventem um espacinho de treino para vocês. Não só os profissionais de estúdio, tá? Todo mundo do estúdio tem que treinar.
Todo mundo do estúdio tem que passar pelo sistema, todo mundo tem que sentir na pele isso. É muito importante, tá? Vai vender, tu tem muito mais argumento para vender. Quando tu executa, tu sabe o que acontece numa série de treinamento. Tu sabe a diferença de uma série convencional, tu sabe quanto que tu tem de gasto calórico, né, durante a série, quanto que é exigido. Porque muita gente vai questionar vocês em relação a isso. Mas só 30 minutos? As pessoas estão acostumadas a ficar horas na academia convencional. Como é que 30 minutos vai dar certo? Não, mas vem cá, vamos experimentar os 30 minutos comigo. Funciona assim os 30 minutos. E aí, hoje em dia, a nossa conversão pós-aula experimental é de 80% a 90%. Então, de 10 que fazem aula experimental, 8 ou 9 vão ficar. Porque eles vão tirar essas dúvidas na hora que eles executarem o treino, eles vão sentir que realmente esse negócio é diferente. Né? Pode ser que eu tenha o resultado que eu quero, né? Bom, vamos lá. Passando pela adaptação do Able, passando pelo beginner, que é a parte de cardiovascular, vamos chegar no construction agora, certo? O construction é treino de hipertrofia. Treino de hipertrofia é mais chatinho, a carga é mais alta, a gente vai precisar de alguns intervalos às vezes, né, entre as séries. O treino vai ficar mais parecido com uma musculação funcional, né? Tem gente que não quer fazer o construction, tá? Faz o able, faz o beginner, começa o construction, mas esse aqui eu não tô gostando. Aí a gente tem que insistir que ele fique no construction geral pelo menos um mês, e aí depois a gente volta para o beginner, ou leva ele para o beginner avançado, que é uma outra opção que a gente tem. Eu vou falar sobre as periodizações especiais outro dia. Então a gente negocia, mas todo mundo tem que passar algumas fases do ano pelo construction, certo? Porque o construction é o treinamento que realmente vai ter foco no ganho de massa muscular. Vamos lá. Hoje ele não tem mais 24, são 36 treinos, divididos nas faixas etárias que vocês viram, e vocês têm a opção do construction geral, que seria o primeiro que vocês fariam. O que é o construction geral? Aqui a gente treina todos os grupos musculares durante a semana, tá? Os estudos mostram que se a gente treinar 2 vezes por semana todos os grupos musculares, a gente consegue ter uma manutenção da massa muscular durante o envelhecimento. Então, se a gente fizer isso 2 ou 3 vezes por semana, a gente não só tem ganhos, mas como a gente tem manutenção da massa muscular. Tá? Então, o construction geral trabalha membro superior e inferior. O que vocês vão ter a mais do que o construction geral? Vocês vão ter construction membros inferiores, construction membros superiores, construction membros inferiores avançados, construction membros superiores avançados. Então, além do construction geral, que já são 4 meses de treino, vocês têm mais 4 periodizações de construction, que vão dar para vocês mais de 1 ano de treino. E isso, ninguém repetiu nenhum treino ainda. Não necessariamente, não tem necessidade de repetir, tá? Qual é a diferença do construction geral para os outros? Os outros, por exemplo, construction membro inferior. Ele tem foco no membro inferior, mas ele sempre vai ter um estímulo de membro superior. Às vezes não combinado, às vezes no exercício para grande grupo muscular, mas o foco está nos membros inferiores. E o construction membros superiores, o contrário. O foco é no membro superior, e mais vai ter estímulos também para grupos musculares inferiores, mas o foco é no superior. Tá certo? Quando é que ele vai entrar nessa periodização específica, superior ou inferior? Depois de ele ter passado pelo construction geral. Tá? Ah, mas pode ser que chegue um cliente para vocês que já treina e que quer só melhorar o desenvolvimento do grupo dos membros inferiores, que é aumentar a massa só de membro inferior. Vocês podem botar ele direto no construction membro inferior? Poderia colocar? Avalia, vê se ele realmente tem condição, se os Sim. exercícios são bem executados, bota ele num treino do construction membros inferiores e vê como é que ele executa, e aí então tu decide se ele vai ficar aí ou se você vai mudar ele para outra periodização. E se for mudar para outra periodização, você vai explicar para ele isso. Olha, hoje nós fizemos um treino, que é um treino da periodização focado em membros inferiores. Eu percebi que esse movimento ainda precisam ser melhorados, que essa postura não estão muito legais, que o teu corpo está muito frágil ainda. O que você acha de a gente passar 1, 2, 3 semanas nessa periodização e depois a gente vem para essa? Tá? Então, vocês têm que mostrar para o cliente que a gente está preocupado com o resultado, mas preocupado pela lesão, preocupado para ele ter uma passagem e alcançar o objetivo dele de forma bem adequada, né? Que não se machuque nisso aí.
No Construction, tem uma aula ali na Universidade Dr. Fitch e tem um material de estudo para vocês que é sobre métodos de treinamento de força. Porque no Construction, vocês vão ter vários métodos de treinamento de força diferentes. E se vocês ainda não têm ainda experiência com métodos mais avançados de hipertrofia, vocês vão ter que estudar um pouquinho e vão ter que treinar eles. Eu falei ali para vocês antes sobre a mudança de cadência, né? Uma cadência lenta. Cadência lenta muda totalmente a execução do treino, né? O que a gente mais conhece são as pirâmides, o que mais conhece é bisete e trisete. Mas a gente vai ter treinamentos onde a gente vai ter treinamento de pré-exaustão, fases de pré-exaustão. Nós vamos ter super séries, nós vamos ter é, algumas outras periodizações avançadas como drop set. Então, vocês vão ter que dar uma estudadinha, que ainda não tem esse conhecimento todo. Leiam, busquem informação na internet, conversem comigo para a gente, né, trocar uma ideia, uma experiência. Mas o Construction tem que entender de método de treinamento de força, senão vocês vão se embananar. Vocês vão olhar o treino lá e vão pensar, meu Deus do céu, o que foi que inventaram aqui? Tá? O que vai acontecer no Construction? Aquele nosso circuito, né, que a gente fez até agora, às vezes não vão conseguir executar o circuito de forma em circuito, por causa dos métodos de treinamento de força, vai dificultar bastante. Então, nessa fase, por exemplo, vocês têm 2 exercícios de aquecimento, geralmente tem um de mobilidade muscular também, e aí depois, esse exercício de aquecimento, vocês não executam mais. Eles foram executados só no começo, no aquecimento do treino. E depois vão entrar na série de treino mesmo, tá certo? E dependendo do método de treinamento de força, vocês não vão conseguir executar em circuito também, né? Por exemplo, tem um treino de pirâmide. Tem um treino de pirâmide de rosca bíceps. Bem simples, tá? A gente vai ter que executar a pirâmide inteira primeiro, para depois passar para um próximo exercício, tá? Até por causa da carga, tá, gente? Quando você chegar no construction mais avançado, assim, com o pessoal mais bem treinado, vocês vão estar montando barras, montando dumbbells com bastante carga já. Então, é ruim a gente montar para um exercício e ter que tirar e montar para outro exercício. Então, se nós vamos fazer um agachamento com barra no ombro, a gente já deixa lá as anilhas todas, já monta, faz todo agachamento com barra no ombro primeiro, e depois a gente para esse movimento e começa outro, entendeu? Por isso que fica mais parecido com o treino de musculação convencional, tá? Aqui, por exemplo, nessa situação, a gente vai fazer o movimento lá, 10 repetições com a primeira carga. Vou ajustar a carga, vou fazer mais 8 repetições. A gente vai fazer um intervalinho de 40 segundos, como a gente faz na musculação convencional, vai ajustar a carga e vai para a próxima repetição, tá? Para a próxima série. Porque senão vai dificultar muito o treino de vocês. Na parte de construction, vocês vão ver, por exemplo, que as plataformas de instabilidade não vão existir mais. Porque para treinar força, a gente treina com estabilidade, né? Então não vai ter mais. Cuidem só com a evolução da carga, porque, né? Mais chance de se machucar, mais chance de lesionar, mais chance de cair o peso no pé, mais chance, né? Então, cuida com esses treinamentos onde a carga está mais elevada e muitas vezes, quando as pessoas chegam no construction, vocês já estão com o estúdio bem estabilizado. Vocês já estão aí com provavelmente aí 3, 4 meses e aí vocês vão começar a ter bastante gente entrando no construction, por exemplo. Aqui vai ser o momento que provavelmente vocês vão precisar de ajuda de alguém, professor. Ele não vai mais conseguir ficar sozinho na área de treino, né? Vai precisar de mais ajuda para dar esse treino. A gente expecta que um personal consiga atender 60 clientes na Dr. Fit, tá? E aí, a partir de 60 clientes, a gente tem que ter mais um estagiário para ajudar nessas horas. Tá? Mais ou menos por aí. Quando é que isso vai mudar? De acordo com a característica do pessoal que treina com vocês. Eu, por exemplo, servi o Exército 7 anos. Aqui em João Pessoa, minha unidade da Dr. Fit tinha muito militar. Tinha muita gente bem condicionada. Então, eu tinha sempre, desde que eu iniciei a unidade, eu tinha um estagiário que me ajudava. Porque ficar montando e desmontando anilha, montando e desmontando dumbbell, trocando peso, agiliza muito ter alguém para ajudar, né? E para ajudar a gente a observar. Vamos que vocês tenham um estúdio com uma característica muito de idoso, de terceira idade, né? Então, aí também, às vezes, precisa de um apoio maior, vai ter que ficar verificando frequência cardíaca, vai ter que ficar verificando pressão arterial, dependendo da situação. Então, você vai ter que ter uma outra pessoa, ou como eu brinco, um assistente de palco, né? Para a gente poder executar bem o nosso treino.
E, seguindo a nossa lógica do lifestyle, a gente entra no development. Lembrem que nesse aqui nós vamos trabalhar as outras valências físicas, agilidade, potência. Então, aqui não precisa ser para todo mundo, tá? Lembram quando a gente aprendeu na faculdade macrociclo? Lembra que no macrociclo sempre tem uma fase do macrociclo, que é a fase onde a gente diminui a carga, troca o estímulo, que é aquela fase de transição para um próximo macrociclo? Então, esse development, vocês podem usar ele a qualquer momento como uma fase de transição. Então, vamos que ele fez lá o able, fez o beginner, fez um mês de construction, aí agora ele quer voltar para o beginner. Aí a gente pode pegar, ao invés de voltar para o beginner, né, o beginner avançado, eu posso colocar ele, peraí, vamos fazer aqui uns treinos para desenvolver outras capacidades, vai ser legal para ti, vai ser bom para isso, para aquilo, para outro. Passa ele um mês pelo development. Ele vai ter atividades bem complexas, exercícios bem diferentes, ele vai ter um estímulo diferente, baixa a carga, prepara ele para uma nova subida de carga, né? Então, essa fase vocês podem usar e a gente usa muito ela como fase de transição. Como eu falei para vocês, a gente não usa para todo mundo, né? Por causa da complexidade de execução. Vai ter gente que nunca vai conseguir fazer, tá? Porque não vai ter coordenação para isso. Mas já aviso vocês, aquelas pessoas bem condicionadas, principalmente aquelas que fazem algum esporte ou que praticaram esporte durante muito tempo, eles adoram passar por essa fase. Porque é uma fase super desafiadora. Eles se colocam em posições e exercícios que eles nunca fizeram antes, né? Essa fase é uma fase bem curta, ela vai durar um mês só, tá? São 12 treinos, né? Como eu falei para vocês. Aqui também eu treinei circuito normal, tá? E por fim, a gente tem uma fase que a gente chama de expert. Essa fase aqui é uma fase quando a gente tem um cliente que quer fazer quer executar um objetivo muito específico, né? Eu boto sempre aqui, eu brinco que o cara resolve escalar o Everest. A Dr. Fit, infelizmente, não tem uma periodização para escalar o Everest ainda, né? Então, para esse cliente, a gente vai ter que talvez criar uma periodização para ele, para esse objetivo específico. E aí, quando a gente tem alguma situação dessas, geralmente a gente cria juntos. Vocês vão analisar o cliente nas outras, né, em algumas fases aí da periodização que vocês testarem, vão ver o que ele está precisando, e nós vamos sentar um dia, vamos fazer uma reuniãozinha e vamos criar uma lógica de periodização para ele executar esse objetivo que ele tem, por exemplo, de escalar o Everest. Tá bom? Se por acaso esse objetivo específico começasse a ser muito frequente na franquia, a gente desenvolve uma periodização. Isso aconteceu, por exemplo, com a parte de corrida. Começou a aparecer muita gente para fazer treinamento físico para começar a correr, e a gente percebeu que a maioria das pessoas não tem coordenação de corrida, não sabem fazer o movimento adequado de corrida. Então, a gente criou uma periodização para desenvolver esse movimento melhor de corrida, né, mais adequado, e aí a gente começou a perceber que estava sendo muito frequente, a gente foi ampliando essa periodização para todo mundo poder usar, tá? Mas, a princípio, o expert é uma situação pontual e vai funcionar através de nós, vocês e eu criando alguma coisa, ou eu ou o resto, as outras pessoas que trabalham comigo, para me ajudar e ajudar vocês a montar alguma coisa específica. Tranquilo? Tranquilo, viu? Tranquilo? Aí tá tranquilo. Então, aqui é um número aberto, nós vamos criar de acordo com a necessidade e aí, nossa, é um universo, né? É um universo de situações que podem acontecer e que a gente talvez tenha que realmente criar alguma coisa especial. Não se sintam sozinhos, sintam que vocês têm costa quente, tem uma parceira aqui da educação física e da medicina para parar e analisar e pensar com vocês o que nós vamos fazer, tá? Já aproveito que tem outros profissionais aqui na reunião com a gente, muitas vezes vocês têm expertise de alguma área que eu não tenho. Então, às vezes, acontece, até agora está sendo desenvolvida uma periodização específica para a terceira idade, para aquele paciente idoso mais comprometido, e quem está fazendo essa periodização é a Carla, de 13 de maio. 60% dos clientes dela tem essa característica e ela está achando uma necessidade de aprofundar mais esse conhecimento e fazer um treino mais específico para esses clientes. Eu estou ajudando ela a montar, ela que está fazendo, e a Dr. Fit paga para o profissional criar essa periodização e a gente poder depois usar no sistema também, tá? Então, também se sintam à vontade se vocês acharem que tem expertise para algo, ou algo que você acha que poderia implementar no sistema que seria interessante, também
a Dr. Fit é uma cooperativa, tá? A gente, todo mundo se ajuda aí para melhorar o treino de todo mundo, né? Melhorar a nossa... Eita, terminei. É isso. Vamos lá. Dúvidas? Nenhuma? Vai ser fácil assim? Eu? Vá, diga lá, André. Doutora, primeiramente, obrigado. É um prazer poder estar conversando com você e estar conhecendo um pouquinho da metodologia da Dr. Fit, tá? Eu não conhecia o espaço, o trabalho. Eu fui contratado agora pelo Matheus e já havia me falado de você. Então, é bacana a gente poder estudar, tirar as dúvidas e entender qual a metodologia de trabalho que a Dr. Fit faz. Hoje você comentou sobre o circuito, sobre a minutagem, que seria o tempo do exercício, com que o aluno ele saia cansado, mas ao mesmo tempo se sentindo bem, buscando qualidade de vida, e que ele sinta assim a confiança no profissional que está ali para que ele volte, né? Então, obrigado. Hoje foi uma aula assim que tem muita coisa que eu preciso aprender ainda, tá? Eu venho de outra área também, mas eu vou estar te procurando sim para tirar dúvidas e para dar o meu melhor. Tá Obrigado, bom? André. Olha, eu vou te dizer o seguinte, ó, vocês estão abrindo a unidade já aí, né? Então, eu acho que nós dois vamos ter que dar uma conversinha mais próxima, mais rápida, assim, para a gente poder te ajudar com as dúvidas, porque tu não teve oportunidade ainda de assistir nenhuma unidade funcionando, né? Tu Sim. chegasse aí em São Paulo na saúde, não? Não, não. É Vila Leopoldina, que é Não, eu o... sei, mas a gente tem uma unidade na saúde, que já é uma Hum. unidade bem antiga da Dr. Fit, ela já tem mais de 3 anos. Eu perguntei se tu teve oportunidade de ir lá assistir algum treino. Não, ainda É. não tive. Não, Eu não. vou conversar com o Matheus, porque o que acontece? É, eu falo muita coisa sobre treinamento aqui, né, sobre periodização. Só que a execução do negócio vocês nunca assistiram, assim, né? Isso. Do início ao fim. Então, tu que tem aí uma unidade bem pertinho, é uma oportunidade de tu poder assistir aí uma aula, uma tarde, uma noite, um período rapidinho, para tu ter uma noção de como é que é esse fluxo, porque daí tu vai conseguir encaixar tudo que a gente está falando aqui numa vivência presencial, tá? E até mesmo na prática, né, doutora? Na Isso. execução na prática. Sim, sim. Isso. Sim, Se você não conseguir, ou se vocês que estão me assistindo aí, os outros também não conseguirem assistir em alguma unidade mais próxima, a gente tem que combinar para vocês assistirem aqui em João Pessoa. Como é que a gente faz isso? Eu levo o computador para lá e eu deixo aberto pelo menos durante uma aula, 2 aulas, para vocês verem como é que é a movimentação dos professores e como é que é a execução do treino. Tá sim. certo? Uhum. A outra oportunidade que a gente tem, que também é bem fácil a gente fazer, tá, André? Você já está no estúdio, o estúdio está montado, você já está contratado, tá certo? Sim, Vamos para o estúdio, você abre no tablet lá o treino, pega o Matheus como vítima, né? Bota o Matheus para treinar e começa a executar o treino comigo e eu fico assistindo. tá. E aí eu vou dizendo, ó, tá legal, assim, assado. Tenta esse treino agora, vê como é que tu faria. E aí eu vou te dando a direção, tá? Sim, Gente, olha, eu vou dizer para vocês que o personal de educação física é a pessoa mais versátil que eu conheço. E quando a gente fala de exercício, de treinamento físico, a gente tem um domínio muito grande disso, porque a maioria da gente vive isso. Então não é difícil, tá certo? Só tem que pegar o jeito de fazer o negócio. E aí depois você vai ver que é uma vida bem legal, é um trabalho bem tranquilo de fazer, porque você não precisa pensar o que você vai dar de treino, isso alivia muito a nossa atenção. A sim, gente só tem que executar, motivar e corrigir, sim. né? Então é muito legal, é muito legal. Eu sou suspeita para falar, né? Mas, óbvio, mas é muito legal. Então decide aí, viu, André, com o Matheus, como é que tu quer fazer? Se tu quer Tá na bom. saúde, se tu quer fazer um treino aí para eu assistir já com o Matheus ou com outras pessoas que o Matheus queira levar, tá? Ou se tu quer que eu leve que eu deixe o computador numa aula lá no Bessa, aqui no João Pessoa para tu assistir, vê com o Matheus o que é melhor para vocês, tá? Tá, eu vou falar com ele. Pode E aí deixar. tu me avisa, Beleza. tá bom? Muito obrigado, viu, doutora? Nada, à disposição. Tem acesso aos SULTs já, André? Não, ainda não. Tá, vocês todos têm que ter acesso ao SULT, tá? Os professores, porque lá no SULT vocês vão abrir os chamados para mim, para a gente poder trocar ideia, tá Tá. certo? É bem Vou falar importante que com o eles. Matheus hoje, doutora, para ele poder me ajudar em relação a isso, né? Isso, Para mim poder ter isso. acesso direitinho, enfim, eu vou conversar com ele mais tarde. Ó,
Você tá vendo a minha tela aí agora? Eu troquei de tela, Sim, Sultz. tá? Sim, sim. Existe aqui, ó, vocês vão ter um lugar no Sultz que chama chamados, é esse azulzinho aqui, ó. Vocês vão entrar aqui e vocês vão escrever para mim, tá? Ó, por exemplo, vou abrir um aqui, um chamado em andamento. Aqui são chamados novos. Aqui, ó. O professor escreveu para mim. Bom dia, estou com um caso onde a cliente se queixa de dor no lado das costelas e relata que sobe uma bola no lateral próximo às costelas flutuantes e também uma dor bem aguda no quadril. E ele escreveu aqui, ó, botou aqui os exames que a paciente tinha, né, a cliente tem do quadril, né, e me pediu uma ajuda, né, isso para mim é um chamado, tá? Aí depois eu perguntei para ele, ó, eu avaliei o que ele me mandou, escrevi para ele qual é a situação que tem no exame, o que que é, falei para ele que quanto à costela eu precisava de um raio-x e fotos e vídeos do local, ele já fez inclusive as fotos do local, mostrando como é que acontece a tal da bola que aparece quando ela se movimenta. Eu mandei para ele uma solicitação de raio-x de costelas para cliente dele, tá? Para poder ver se tem alguma coisa específica estrutural, né, anatômica. E mandei para ele ainda um material para ajudar nessa questão, ó. Então, eu mandei aqui, ó, conceitos em ortopedia e alguns vídeos para a gente avaliar a função do quadril. Eu mandei para ele, né? E aí ele já me respondeu. Ó, eu falei também sobre o nódulo de Shlomo, que ele perguntou para mim o que que era. E aí aqui está em andamento, ó, ele está buscando as informações que eu pedi para a gente poder continuar trocando ideia sobre essa cliente, tá? Então veja que vocês podem abrir chamados sobre o que vocês quiserem, ó, lesão de joelho, o Breno abriu. Aqui tem uma paciente do Jânio, ó, uma paciente que sente uma fraqueza de membros inferiores, ó, tem crise de labirinto, tem ansiedade, fuma. Então ele tá com uma cliente que é um combo, como eu brinco, né? Tem um monte de coisa junto. Aí ele mandou um documento para mim só sobre um exame que ela fez. E é que eu vou falando com ele, ó, o que faz, o que não faz, né? O que a gente pode fazer. Então fiquem bem à vontade para a gente trocar ideias sobre várias coisas, ó. E eu sempre vou mandar para vocês alguma sugestão de estudo, algum material que a Dr. Fit já tem sobre isso. Eu costumo brincar com o pessoal da Dr. Fit, com os profissionais da Dr. Fit, que a gente faz uma especialização em treinamento de situações especiais em um ano. Daqui a um ano que vocês estão trabalhando na Dr. Fit, vocês vão ser outros profissionais. Porque vocês vão ter assim, um mar de conhecimento a respeito de doença, de lesão, de reabilitação, de olhar exame laboratorial, de olhar a medicação e saber o que é, para que serve, o que eu vou fazer com esse cliente. Então, vocês vão aprender muito. Só que vocês têm que trocar experiência comigo, tá? Não esperem que eu vá ligar para vocês toda semana. Ei, Guilherme, e aí, hein? Como é que tá aí? Tá funcionando tudo certinho? Não, vou ligar, tá? Porque vocês são muitos. Então, eu preciso que vocês me busquem com as necessidades de vocês, tá? E que vocês participem dos treinamentos que a gente tem mensal. Todos primeiro sábado do mês. Tem 2 horinhas de tarde ali que a gente fala sobre uma coisa nova ou atualiza sobre algum conhecimento. Então, aproveitem essa oportunidade de crescimento de carreira de vocês também com a gente na Dr. Fit. Perfeito. Doutor? Fala, Guilherme. Eu sou aqui de Araçatuba, né? A gente está inaugurando também aqui. Está sendo muito legal, uma experiência nova para mim. Também não conhecia a Dr. Fit antes. Aí eu tô seguindo no Instagram, tô vendo os pessoal lá dando algumas aulas lá em Camboriú, tal, as outras unidades, né? Lá pelos stories e tal. Fiz várias anotações aqui, também depois vou dar uma estudada. Você tinha falado dos materiais, a Universidade Dr. Fit, né? Que tem os materiais desses slides, e tem mais um outro ou não? Na Universidade Dr. Fit, tu vai ter aulas, vai ter material em PDF, e tu vai ter todo esse manual de área técnica que a gente chama. Aí, nesse manual de área técnica, que são as nossas reuniões semanais. Segunda, quarta e sexta, eu sempre falo sobre a mesma coisa para estar atualizando as pessoas que ainda não fizeram treinamentos. Em qualquer momento, Guilherme, você pode ter o meu telefone, tá? Peça para o Breno o meu contato pessoal e você pode trocar ideia comigo, tá? Vou falar mais uma vez. Se for uma questão urgente, tá? Alguém caiu, se machucou, teve uma parada cardiorrespiratória. Tu pode me ligar que eu vou te atender na hora. Eu atendo todo mundo da Dr. Fit quando ligo, qualquer momento do dia, tá? 24 horas, SAMU aqui, como eu brinco, tá? Se é alguma coisa que tu quer discutir comigo sobre algum cliente que pode esperar, tu abre um chamado no Sul, se tu quiser, tu já manda um áudiozinho para mim no WhatsApp, diz que tá precisando de uma ajuda, eu vou te responder só de noite ou de manhã, às vezes não consigo responder na mesma hora, tá? Da mesma forma que eu falei para o Dé, para ti é muito importante que a gente faça essa experiência aí dentro da unidade. Tu já tá com aula experimental? Sim.
Então, já está com a aula experimental. O que a gente pode fazer? Me diga a hora me avisa ali pelo WhatsApp, a hora que você vai ter uma próxima aula experimental, deixa o computador ligado para eu assistir a tua aula, eu assisto, só fico assistindo. Quando terminar a aula, a gente senta e conversa um pouquinho. E aí, onde é que ficou as dificuldades, o que pode melhorar, como é que pode estar. Então, faça isso. Tá. Use sempre a aula 1 do Able para testar, tá certo? Para fazer a aula experimental. A não ser que o cliente já chegue com alguma lesão já identificada. Eu tenho dor nas costas, eu vim para cá porque eu quero melhorar a dor nas costas. Aí, ao invés de ir para o Able, tu vai lá para o fortalecimento de coluna e abre o treino 1 do fortalecimento de coluna para experimentar com o cliente, tá? Perfeito. Então, se tu tiver dúvida nisso ainda também, me chama que eu te ajudo a definir antes que tu tenha, né, experiência suficiente para não precisar mais de mim. Eu dei uma olhadinha também em todos os tipos de treino lá também, já montei o meu também, tô testando também para não ficar sem dúvida, né, para ver qual que é. Dúvidas vão surgir, mas a gente vai se ajudando. Eu costumo brincar que vocês ficam meus filhos durante 3 meses, eu já sei. Por mais ou menos os 3 primeiros meses, a gente se fala quase toda semana, se não toda semana, para tirar alguma dúvida. Aí depois que passa os primeiros 3 meses, vocês estão ganhando autonomia, e eu que tenho que ligar para chamar. E aí, hein, como é que tá indo aí? Nunca mais falou comigo. Porque vocês estão aprendendo como fazer as coisas e vão ganhando conhecimento, não precisam mais de mim. A ideia é essa, que vocês tenham autonomia para fazer com segurança, tá? E aí vocês vão me chamar no horário do desespero ali, tá? Nós temos uma grande quantidade de clientes combo, eles chegam com um monte de coisa. E aí, às vezes, a gente fica realmente com dúvida de como começar, se eu posso começar, se eu não posso, né? Nós falamos sobre primeiro socorro sábado, a gente chega, às vezes, com um cliente que diz que tem problema no coração, que toma remédio, né? E aí, esse cara pode treinar ou não? Tem uma orientação médica para o treino? Que doença é essa? Será que não vai piorar o exercício? Geralmente, o exercício melhora tudo quanto é doença. Mas vai depender da intensidade que a gente faz, né? Vai depender de como é que a gente executa. Então, eu tive um infarto agora, posso treinar? Pode, mas o treinamento para reabilitação cardíaca é completamente do treinamento de melhora de desempenho aeróbico, entendeu? São coisas diferentes, a gente vai ter que estudar isso aí, juntos. Tudo tranquilo aí, Lucas? Tá frio, hein? Olha lá, o outro lá, ó, cheio de roupa. Olha eu aqui, ó, no Nordeste, ó. Tá frio sim, Clarissa, aqui tá muito frio. Meu, desde ontem esfriou muito. Tô vendo, tô cheio de casaco aí. Cheio de casaco, com mate, né? O chimarrão, Dá uma tô até... esquentada. Eu vou até fazer o meu agora. Eu tive que aprender a tomar mate mais frio, porque no mate quente do sul aqui não dá, não. Não dá certo, né? Não. E tererê eu não consigo tomar, não acho graça no tererê. Daí eu fiquei com um chimarrão meio morno. Sim, mas beleza. Muito bom o treinamento, tá? Gostei bastante. Até uma dúvida que me surgiu antes, uma dúvida pequena, mas já que a gente tá aí, eu vou perguntar. No sistema ali vai aparecer em qual periodização o cliente tá, né? Sim. Esse controle a gente vai fazer ali pelo tablet, né? Sim. Ótimo. Quando você cadastrar o cliente, você vai definir em qual periodização que você quer que ele fique. E vai colocar aquela parte vermelhinha, né? As observações a respeito dele. E aí, na hora que você abrir o treino dele, o sistema puxa automaticamente o treino e as observações. Quando você terminar o treino, você salva o treino. Bota com que o cliente esteve presente, tem um checkbox. Tu bota o checkbox, ele esteve presente, e o sistema automaticamente joga ele para o próximo treino. Ótimo. Beleza. Tá? E quando tiver no último treino da periodização, ele vai te dar uma mensagem. O último treino da periodização, trocar o cliente de periodização. Vai dizer para ti, para te lembrar que tem que trocar de periodização, porque senão ele vai ficar travado no último treino. Beleza, daí o professor vai lá e troca a periodização, né? Não é o sistema que pula automático, Não. O professor vai lá não, e porque daí, isso, porque daí tu vai ter que escolher o objetivo dele dali para frente, né? Legal. Acontece situações, por exemplo, a pessoa entrou no Able, eu tenho isso muito com mulher, né? Eu já tive dor no joelho, eu tenho uma condropatia, mas tá tudo bem agora. Aí entrou lá no Able, tá treinando direitinho, e daí final de semana foi pro show, como eu brinco. Botou salto 10, sambou a noite toda, pulou a noite toda segunda-feira, ela chega com dor no joelho e pergunta para nós o que a gente fez sexta-feira, que o joelho dela tá doendo, né? Ela esquece que ela foi pro show. Aí, às vezes, o que vai acontecer? Ela tá com aquela articulação inflamada por causa do esforço que fez. A gente olha, às vezes, tá até demasiado, né? Tu vê que a articulação tá com uma crepitação maior. E aí, tu pode pegar essa cliente e passar ela durante 1 semana, 2 semanas pelo treino de fortalecimento de joelho. E aí, depois tu volta ela para o treino do Able de novo.
né? Legal. Então, o sistema ele não é rígido, o sistema serve para ter várias oportunidades e vocês ficarem gerenciando de acordo com a necessidade de cada cliente de vocês. Não é obrigatório seguir ele bonitinho, né? Mas, pontualmente, aí, vamos ver, 28% dos clientes vocês vão conseguir seguir, fazer o Able todo, o Beginner todo, aí vai para o Construction, aí do Construction vai para o membro superior, vai para o membro inferior, vai levando. Mas vai ser só menos de 30%. Os outros todos vocês vão ter que ficar mudando ele de periodização de acordo com o objetivo e com a situação atual. Entendi. Obrigado, Clarissa. Nada. Ô Clarissa, já Fala. pegando um gancho aí, mas aí nesse caso, quando volta ele para o Able, por exemplo, para a periodização que ele estava, né? Aí começa de novo o treino 1 ou o sistema entende que ele volta de onde ele parou? Ou Bom, isso é editável? Tu que vai decidir para onde que ele vai voltar, porque o número do treino você decide, se ele vai voltar para o treino 1, para o treino 2, para o treino 3 ou para o treino 8, onde ele estava. Mas o sistema ele não registra isso, tá? Então, tu vai ter que ter uma anotação paralela aí, se tu quiser, para voltar para o treino onde ele estava. Ou senão, tu simplesmente volta para o começo, tá? Não tem assim, sabe, Cris, obrigatoriamente ele tem que fazer todos os treinos do Able, sabe? Né? Em algum momento que tu saiu, tu pode voltar e tu pode voltar para o início dos 12 primeiros treinos ou para frente dos 12 para frente, né? Lembrando na lógica sempre que à medida que vai evoluindo o treino, o número do treino, ele está ficando mais complexo, ele está ficando com carga mais elevada, ele está ficando com volume maior, né? E nessa lógica tu decide se tu vai jogar ele mais para frente ou não. O que acontece, então, é que o sistema ele não é inteligente. Ele existe todo um treinamento dentro dele e quem faz esse controle sempre vai ser o professor. E ele vai entender, por sensibilidade do aluno, para onde você deve mandar. Então, é muito importante sempre ter uma anotação, como você falou. Por exemplo, ela teve um problema no final de semana e ela apresentou uma dor específica no joelho dela, que não veio dos treinos, mas que você entende que você vai ter que trabalhar aquela semana. Então, automaticamente, você entende que aquele cliente especificamente teve uma parada no treino 10, só que aí você voltou num treino de fortalecimento de joelho, você fez, o joelho dela tá legal, né? Você viu, você acompanhou aquele histórico de dor, e aí você lembrou que o 10, você pode automaticamente. Então, assim, existe uma questão de organização do professor de entender cada aluno. Isso. E aí, a inteligência nesse caso que a gente falou, Roberta, por exemplo, ele estava treinando no Able, aí teve esse problema no joelho. Quando tu for trocar ele para periodização de joelho, não tem observação, tu vai passar pela observação do cliente, tu pode escrever ali. Passei de sentir dor no joelho, saio do treino 10 do Able e inicio periodização de joelho. Sim. Então, toda vez que tu abrir o treino, tu vai ter essa lembrança para ti de que tu tá fazendo isso, né? E entra na organização do próprio professor. Isso, aí fica ali para ti. Inclusive, quando a gente faz esse tipo de troca por uma periodização de fortalecimento por causa de dor, a gente vai falar sexta-feira sobre isso, mas a gente tem o questionário da dor. Sim. Então, é importante que a gente execute o questionário da dor, que é bem simples, para o cliente dizer o nível e intensidade, que tipo de dor que é, entendeu? Para que a gente execute 1 semana, 2 semanas, a gente faz o questionário de novo, a pessoa vai preencher ela de novo e então, realmente, a dor era X, melhorou para a dor Y, posso voltar para o Able. A dor era X, tá X mais 1 agora, não melhorou nada. Sultes para Clarissa. Clarissa, estou fazendo tal coisa, não está melhorando. Né? Existe também, uma pergunta minha, existe também os alunos que não conseguem evoluir porque aluno falta, porque ele não conseguiu, e isso é uma coisa que a gente tem que colocar que vai acontecer. Então, por exemplo, existe bonitinho montado uma periodização onde ele vai chegar lá no construction, beleza, ótimo, mas a gente sabe que isso não segue assim. Tem um aluno que falta, tem um aluno que não progride, tem um aluno que não leva tão a sério, tem um aluno... Aquele aluno que falta muito, ele ficaria parado naquele mesmo treino, sabe? Ele não está evoluindo para frente. Isso que eu ia perguntar. Acontece da gente ficar indo e voltando na mesma periodização. Tipo, Acontece. Chegou os 45 treinos do Able. legal. Mas você vê que ele não vai evoluir para o beginner. E aí você joga ele não de volta, mas aí você tenta fazer aquilo de novo. Existe isso, né? Se tu observar que ele não está conseguindo progredir, que as séries estão ficando complexas, que ele não está conseguindo melhorar, por exemplo, uma postura de alguma coisa específica, tu não precisa nem continuar no Able. Tu pode pegar ele lá no treino 18 e voltar ele para o treino 8. Não, peraí, não está dando certo. Vamos de novo. Volta. Essa era a minha dúvida. Entendeu? Porque a gente sabe que tem gente que, igual quando você falou que a gente bota a escadinha para a gente construir uma coordenação motora. Cara,
É igual dançar, tem gente que não vai conseguir pegar aquela coordenação, e tu vai ter que trabalhar muito forte na coordenação e evoluindo dentro da dificuldade dele também de não se E coordenar. tem gente que vai ficar doente, tem gente que vai viajar, tem várias interferências. A vida da gente não é uma constância linear, né? A minha ideia sempre foi, Roberta, ajudar o profissional de educação física a executar um bom treino com segurança, né? E ganhar mais com isso, porque de personal a gente ganha menos, né? Essa sempre foi a minha ideia, a minha lógica, né? Só que eu nunca quis tirar do profissional de educação física a capacidade de discernimento do treinamento físico. Legal. Porque isso é individual, não existe fazer um sistema fechado, fixo, e é assim, tem que ser assim, né? Então, o personal tem na mão a capacidade de definir para onde é que esse cara vai, tá? Para onde é que esse aluno vai. E eu confio nessa habilidade. E se vocês estiverem com dificuldade, eu estou aqui para ajudar vocês, mas eu confio na capacidade de vocês para fazer isso. Boa. Porque vai, a gente tem muito Zé Ruela. E não é falando assim porque não, todos são maravilhosos, mas como na vida a gente vai ter aquele que vai seguir limpo, vai dar é importante, vai ter aquele que vai dar dor de cabeça. É importante anotar essas coisas, é importante fazer o questionário da dor, é importante fazer a anamnese completa direitinho, é importante fazer a avaliação física, colocar as metas, os objetivos, tudo que tu tem escrito, planejado, é mais fácil tu conversar e argumentar depois com o cliente, sabe? E outra coisa que está registrado, né? Às vezes o pessoal não executa a anamnese. Tem vários estudos que, é muito rápido, não dá tempo, não sei o que, não faz anamnese. Aí daqui a pouco o cliente tem alguma situação de saúde, e aí? Onde é que está registrado que ele passou essa informação para ti? Né? Não está registrado em lugar nenhum, então é uma questão de segurança nossa também. A gente ter o registro das informações do que acontece com a gente no dia a dia, dos estúdios, né? Se não está conseguindo botar lá direto no sistema a avaliação física, a anamnese, o questionário da dor, imprimam, gente. Imprime, a pessoa preenche, e aí no segundo momento alguém passa para o computador, uma secretária passa, o gestor passa, mas imprime e deixa essas informações. Show. Certo? Olha, excelente ver vocês, viu? Me chamem no particular quem precisar de ajuda mais urgente, viu? Do seu Guilherme e seu André. E quarta-feira eu espero vocês por aqui de novo às 8 horas. Show. Tá bom? Ótimo. Um beijo enorme. Beleza, tchau. Valeu, pessoal. Boa semana aí. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal.